Neste vídeo, vamos aprofundar o terceiro domínio clínico das crenças centrais, o desamor. O objetivo é continuar treinando o olhar clínico para compreender como essa crença se manifesta na prática, como se mantém ao longo do tempo e como orienta decisões terapêuticas. Mas antes, seja bem-vinda à Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco no desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Na terapia cognitivo-comportamental, o desamor corresponde a uma crença central ou nuclear relacionada ao não merecimento de amor, vínculo e pertencimento. Trata-se da convicção de que há algo em si que impede o recebimento de afeto e dificulta o estabelecimento de intimidade. O indivíduo presume-se defeituoso no campo relacional e, por isso, passível de rejeição ou abandono. No núcleo do desamor, encontramos ideias como: eu não sou digno de amor, não sou capaz de ser amado, se me conhecerem de verdade, vão me rejeitar, eu sempre sou deixado, ninguém fica. Essa crença organiza a visão de si, dos outros e do futuro. A visão de si envolve a percepção de não merecimento afetivo. A visão dos outros tende a ser de potencial rejeição ou abandono. E o futuro é antecipado como solidão, substituição ou rompimento inevitável. Diferentemente do desvalor, cujo foco está na comparação e na insuficiência, e do desamparo, cujo foco está na incapacidade diante da tarefa, no desamor o foco é a manutenção do vínculo. O sofrimento central não é não sou bom bastante, mas não sou digno de ser amado ou as pessoas vão me deixar. É fundamental diferenciar tristeza circunstancial por uma situação relacional de uma organização estruturada de desamor. Uma decepção afetiva é proporcional à situação e tende a diminuir com o tempo. Já diante da ativação da crença de desamor, ela funciona como uma lente permanente, mesmo diante de demonstrações de cuidado. O paciente tende a duvidar da estabilidade, da sinceridade ou da permanência do afeto no relacionamento. Pequenos sinais neutros podem ser interpretados como indícios de afastamento, ou até o oposto, considerando o mínimo afeto o ideal para evitar o rompimento do vínculo. Clinicamente, as emoções dominantes costumam ser ansiedade de separação, medo de abandono, tristeza intensa, ciúme, insegurança relacional e angústia diante de distanciamentos mínimos. A vergonha pode aparecer, mas geralmente está associada ao medo de não ser escolhida. No plano comportamental, aparecem estratégias como busca excessiva por confirmação afetiva, checagem constante de sinais de interesse, necessidade de agradar para manter o vínculo, submissão relacional, permanência em relações insatisfatórias por medo de ficar só, evitação de intimidade para não sofrer abandono e rejeitar antes de ser rejeitado. Muitos pacientes oscilam entre hiperativação do apego, tornando-se excessivamente dependentes, e afastamento defensivo como forma de autoproteção. Os pensamentos costumam ser: tenho certeza que ele vai me deixar. Se eu desagradar, ela vai se afastar. Eu sempre sou trocado. Ninguém fica comigo. Mas do ponto de vista do raciocínio clínico, não é a frase isolada que define o domínio. O que sustenta a hipótese de desamor é o padrão funcional repetitivo de interpretação de ameaça ao vínculo em diferentes contextos relacionais. Explorando o raciocínio por meio de um caso fictício, vamos à conceitualização de caso. Utilizando o diagrama tradicional de Beck, partimos da situação. 3 amigos deixam de comparecer à festa de formatura da paciente. Diante dessa situação relacional, o pensamento automático que emerge é: eles não fizeram questão de algo importante para mim. Quando perguntamos de 0 a 100% o quanto ela acredita nesse pensamento naquele momento, ela responde algo como 90% de convicção, ou de 0 a 10, 9. Ao explorarmos o significado do pensamento, aprofundando com perguntas como: se isso for verdade, o que significa sobre você? Ela responde: significa que eu não sou importante. A emoção predominante é tristeza profunda, em torno de 8, de 0 a 10. Pode haver também ansiedade secundária, por exemplo, 7, de 0 a 10, associada ao medo de afastamentos futuros. No plano comportamental, o paciente decide não organizar mais encontros visando evitar a frustração. Agora, ampliamos a análise para as estratégias compensatórias. No nível da manutenção, observamos comportamentos como checagem de mensagens, monitoramento de sinais de interesse e ruminação sobre possíveis sinais de rejeição. Essas estratégias reduzem momentaneamente a ansiedade,
mas mantém um foco constante na ameaça ao vínculo. No nível da hipercompensação, a paciente pode tentar agradar excessivamente, adaptar opiniões, suprimir necessidades ou se tornar excessivamente disponível para garantir permanência. Aqui o movimento é de aproximação ansiosa. No nível da evitação, pode cancelar eventos antes que ocorram, evitar se envolver profundamente ou se afastar preventivamente, como no exemplo da festa de aniversário que decide não organizar ao pensar. E se as pessoas não forem? Ao investigarmos as crenças intermediárias, encontramos regras como: se eu desagradar, serei deixada, preciso agradar para manter as pessoas. Se eu evitar me envolver, não serei abandonada. Não posso demonstrar necessidade. Essas regras organizam os comportamentos compensatórios e dão coerência interna ao sistema. A crença central que estrutura todo o funcionamento é: não sou capaz de ser amada, ou, em variações funcionais, não sou digna de amor. E as pessoas não ficam. Quando investigamos a história de vida relevante, encontramos que a paciente nunca teve contato com o pai, embora ele soubesse de sua existência. Na infância e adolescência, sofreu bullying na escola, e essas experiências podem ter sido interpretadas como confirmações precoces de não escolha, rejeição e não pertencimento. A criança pode ter aprendido que há algo nela que leva as pessoas a se afastarem. Destacando o ciclo de manutenção deste caso, ele se organiza da seguinte forma: situação relacional ambígua, interpretação como sinal de rejeição, ativação da crença não sou digna de amor, tristeza e ansiedade intensas, comportamento compensatório como agradar, checar, evitar ou afastar, redução momentânea da ansiedade ou produção de distanciamento, confirmação e fortalecimento da crença. Perceba que o comportamento que tenta proteger da dor, do abandono, acaba impedindo experiências corretivas de permanência e reforçando a leitura de rejeição. O ciclo não se mantém pela realidade objetiva do vínculo, mas pela interpretação sistemática de ameaça e pelas respostas comportamentais que confirmam essa narrativa. Na formulação de caso, nos fatores predisponentes, frequentemente encontramos experiências reais ou percebidas de abandono, inconsistência afetiva, indisponibilidade emocional, rejeição por pares ou perdas precoces. Os precipitantes, conflitos relacionais, distanciamentos, atrasos de resposta, mudanças na rotina ou qualquer ambiguidade interpessoal costumam ativar a crença. Nos perpetuadores, a checagem constante, a busca excessiva de validação, a superinterpretação de sinais neutros e de comportamentos de teste de amor reforçam continuamente o esquema. Neste vídeo, a explicação do plano de tratamento será um pouco diferente dos anteriores. As técnicas abordadas nos vídeos sobre desamparo e desvalor podem ser utilizadas também no desamor. Mas neste vídeo eu quero acrescentar um plus, quero apresentar uma outra forma de raciocínio clínico, não apenas quais técnicas usar, mas em que ordem estratégica utilizá-las quando estamos diante de crenças de desamor. O primeiro passo não é confrontar a crença diretamente, como sabemos até aqui, é construir compreensão e segurança. Por isso iniciamos com psicoeducação e formulação colaborativa compartilhada. O paciente precisa entender que a sua reação não é exagero ou fraqueza, mas um padrão aprendido diante das experiências. Nomear o ciclo de manutenção reduz a autocrítica e aumenta a colaboração terapêutica. Outro eixo importante é o mapeamento de padrões relacionais repetitivos. Muitas vezes, o paciente escolhe vínculos que confirmam suas crenças. Parceiros indisponíveis, relações instáveis, dinâmicas assimétricas. Ao identificar o padrão, deslocamos a narrativa de ninguém fica para quais relações tenho buscado e por quê. Em seguida, trabalhamos a identificação dos vieses, padrões ou distorções cognitivas. No desamor predominam leitura mental, generalização, personalização e pensamentos do tipo 8 ou 80. O objetivo aqui não é convencer o paciente de que ele é amado, mas ajudá-lo a perceber como a sua mente constrói ameaças automáticas ao vínculo. Depois, avançamos para uma intervenção central nesse domínio, a reatribuição relacional. O paciente tende a fundir distanciamento com defeito pessoal. Qualquer ambiguidade vira prova de não merecimento. Aqui trabalhamos a diferenciação entre comportamento do outro e identidade própria. A pergunta clínica não é "isso é verdade?", mas quais variáveis estão sendo ignoradas nessa interpretação? Somente após essa base cognitiva, começamos a intervir mais diretamente no comportamento. Entramos então na redução gradual da hiperativação do apego. Isso significa diminuir checagens, pedidos de confirmação e comportamentos de teste. O experimento central costuma ser: se eu não monitorar, serei abandonado? O paciente aprende na prática que o vínculo pode
pode se sustentar sem vigilância constante. Em paralelo, trabalhamos exposição à ambiguidade relacional. O desamor é altamente intolerante à incerteza. Pequenos atrasos ou discordâncias ativam grande ansiedade. A meta aqui não é eliminar o desconforto, mas ampliar a capacidade de permanecer nele sem neutralizar imediatamente. No momento mais avançado, introduzimos a exposição à vulnerabilidade autêntica. Esse é um ponto delicado e poderoso. Expressar opinião divergente, colocar limites, demonstrar necessidade, não agradar automaticamente. O teste implícito é: se eu for quem eu sou, serei rejeitada? Essa etapa costuma gerar alta ativação emocional e exige uma boa aliança terapêutica. Quando há experiências marcantes de abandono ou rejeição na infância, o trabalho com memória emocional torna-se necessário. Revisitar esses eventos, diferenciar a perspectiva da criança da leitura adulta e questionar generalizações globais ajudam a enfraquecer a ponte automática entre fui deixada e sou deixável. Por fim, avançamos para a construção de base interna de segurança. Intervenções como autocompaixão estruturada, fortalecimento de identidade e ampliação de fontes de pertencimento reduzem a dependência excessiva da validação externa como regulador emocional. Perceba que, no desamor, intervenções puramente lógicas tendem a ter efeito limitado se não houver experimentação interpessoal e exposição emocional. O esquema é sustentado por experiências relacionais vividas, não apenas por distorções cognitivas. Portanto, mais do que escolher a técnica correta, o diferencial está em organizar a intervenção da maneira adequada. Primeiro compreender o padrão, depois flexibilizar a interpretação, ampliar a tolerância emocional e então modificar o comportamento compensatório e, por fim, fortalecer a identidade relacional. Esse raciocínio estratégico é o que transforma a aplicação de técnica em prática clínica intencional. Compreender o desamor é reconhecer quando o sofrimento está menos no comportamento objetivo do outro e mais na interpretação constante de ameaça ao vínculo. Esse olhar orienta intervenções mais precisas e mudanças mais profundas na experiência relacional do paciente. Espero que esse vídeo seja útil na sua prática clínica e no seu desenvolvimento de competências. Se for possível, deixe sua experiência nos comentários e continuamos por aqui, com foco no desenvolvimento das competências clínicas. Até porque cada vídeo aqui é um convite para aprender, refletir e evoluir juntas. Até mais!